A paz do Senhor, queridos professores, estamos de volta hoje com a lição de número 10 do Jardim da Infância, que tem como título Um Exemplo a Não Ser Seguido. Uma história muito importante, inclusive para nós professores, para a gente refletir sobre a importância, do cristão sempre falar a verdade. A palavra de Deus, ela fala sobre o cinto da verdade que nós precisamos ter. Então não adianta a gente levar uma aula onde fala sobre a importância de falar a verdade, quando muitas vezes, o professor lá cria uma mentirinha, alguma coisa. Não, Deus sonda e conhece nosso coração. Precisamos falar sempre a verdade. Então, um exemplo a não ser seguido, quando a gente pensa nessa história e quando a gente fala sobre verdade e mentira, em nossas mentes já vem o livro de Atos, capítulo 5, do versículo 1 a 11, onde expressa a história de Ananias e Safira, um casal que vendeu a sua propriedade e ali eles quiseram levar o dinheiro, daquela propriedade que foi vendida para oferecer no templo, mas eles fizeram uma coisa muito errada. Chegando no templo, eles mentiram para os irmãos. Disseram que estava doando todo o recurso que tinham vendido, todo o dinheiro, quando na realidade eles só tinham parte do dinheiro ofertado aos irmãos. E aí, de imediato, eles foram punidos pelo Senhor através de Pedro. É uma história bastante conhecida, mas que a gente não pode esquecer e a gente precisa se colocar na posição de sempre ser crentes sinceros, falar sempre a verdade, porque Deus sonda e conhece o nosso coração, professor. No Refletindo, é muito interessante porque traz uma reflexão sobre o que é ser professor de educação infantil. Quantos professores da educação infantil pensam que estão nessa missão, estão nessa área apenas pelo um salário, quando na realidade não é. Nossa missão enquanto professor vai muito mais além. Ser verdadeiro no mundo que caminha para o abismo é como nadar contra a maré. Então nós professores estamos no mundo de mentira, no mundo de corrupção, no mundo em que o errado virou certo, o que é certo hoje em dia para o mundo é verdadeiro, porém nós precisamos seguir os nossos princípios cristãos. E no livro de Isaías, capítulo 5, e o versículo de número 20, diz o seguinte: ai dos que o mal chamam bem e ao bem mal. Então a gente precisa estar sempre alicerçado, professor, na palavra de Deus. E eu já te convido, para no dia em que você não estiver dando sua aula de EBD, para que você esteja numa sala, de acordo com a sua faixa etária, aprendendo a palavra de Deus. Precisamos nos alimentar dessa palavra. Os objetivos da nossa lição: precisamos aprender que a mentira prejudica a sua vida e o afasta de Deus. Entender que mentir não compensa e que a verdade sempre aparecerá. É aquilo que o mundo fala, Mentira tem perna curta. Então vamos falar a verdade. E aqui nas dicas que a nossa lição traz sobre essa faixa etária infantil, do Jardim da Infância, diz o seguinte: quem nunca ouviu a famosa frase, criança não mente, Tantas pessoas pensam dessa forma, até mesmo os pais. Mas meu filho, ele é uma criança, ele não mente. Mas isso não é verdade. A criança, ela mente quando lhe é conveniente. Olha só, nessa faixa etária não se deve, por exemplo, entrelar episódios de mentira ao caráter ou mesmo à índole da criança, porque a criança ela está em formação, mas quando é conveniente ela cria sim a mentira, mas isso deve ser trabalhado. A partir do momento que o pai, o professor percebe que a criança está mentindo, aí é a fase que nós precisamos ensinar a palavra de Deus,
trazer o feito à ordem, não deixar passar as oportunidades, porque é pequenininho, porque não sabe de nada. Sabe sim, ele precisa ser ensinado, para que ele não cresça, de repente isso se torne parte da sua índole, porque aí aonde está o perigo, né? Não esqueça de iniciar a sua aula sempre com uma oração. E uma proposta da lição é você levar uma imagem ou até construir uma casinha de EVA ou de cartolina, né? Existem muitos moldes na internet. E dentro dessa casinha, você colocar cédulas, né? Por exemplo, tem aquelas cédulas de pipoca que você pode utilizar ou pode imprimir da internet. E aí levar aquela imagem e começar a contação da história interagindo com a criança, apresentando aquela casa, né, e aquela propriedade que foi vendida. Olha, criança, a história de hoje vai falar sobre a venda de uma propriedade. E essa propriedade custou muito dinheiro e apresenta a imagem. E daí você inicia a contação da história, não é, sobre Ananias e Safira e quais foram as consequências dessa mentira que eles praticaram. Você também pode perguntar à criança: esse casal ele mentiu, mas o que significa mentira? Escuta as crianças. E aí você pode perguntar também: vocês já falaram alguma mentira? Escuta o que eles vão dizer e aí você vai interagindo com eles, sempre à luz da Bíblia, professor, mostrando o que nos diz, o que nos ensina a palavra de Deus. Não esquece de levar para os seus alunos que mentir errado e qual seria a coisa certa a ser feita. Pergunta, eles deveriam fazer o quê? Qual seria a coisa certa? Será que era pegar um pouquinho daquele dinheiro só e dar e dizer: olha, esse é todo o dinheiro da minha propriedade? Porque o pecado nessa história está em eles terem ocultado, não ter falado a verdade, ter dito que vendeu por X a propriedade, quando na realidade foi por muito mais dinheiro. Então, eles não poderiam ter mentido. Então, a gente precisa sempre falar a verdade. O cinto da verdade, que é uma das nossas armaduras enquanto cristão. Não esquece de levar para a sua turma o memorizar. E aí eu já deixo a dica para você, professor, conversar com os pais para que durante a semana eles trabalhem memorizando com a sua turma. No memorizar desta semana está em Provérbios 12:19, que diz: a mentira tem vida curta, mas a verdade vive para sempre. Que coisa linda! Então a gente precisa falar sempre a verdade. É muito importante isso para o aluno. Ore a Deus, peça a Ele discernimento, peça para que Ele realmente conduza a sua aula conforme a necessidade de sua turma. E tenha uma boa aula. Semana que vem tem mais. Que Deus te abençoe.